Nós estamos na série de mensagens Coisas Maiores. Essa série é baseada no livro do pastor Steven Furtick, do mesmo nome. Nós iniciamos na semana passada, nós vimos através da vida de Eliseu como é necessário de nós uma entrega, uma renúncia para que nós possamos viver coisas maiores. Como muitas vezes nós precisamos abdicar, precisamos abrir mão de um plano que ele é pequeno, limitado, mas que é nosso, por algo que é além, algo que é superior, algo que é divino. Sabe, a nossa intenção nessa série de mensagens é que você seja realmente impactado a viver coisas maiores, a viver obras maiores na sua vida. Afinal de contas, Jesus, ele nos prometeu lá em João 14:12, que nós faríamos obras iguais às que ele fez e obras ainda maiores, obras maiores. Sabe, todos nós carregamos dentro de nós um desejo por fazer algo significativo, um desejo por impactar pessoas. Nós carregamos isso dentro de nós. Nós carregamos dentro de nós um apetite pela grandeza. Isso é certo. Sabe, porque o seu futuro é a grandeza, porque o seu Deus é grande. Deus, ele é grande. E nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, diz a palavra. Então a grandeza, ela não está apenas no nosso destino. A grandeza não está apenas no seu destino. A grandeza está no seu DNA. Ela faz parte daquilo que você é. Por isso que é importante nós falarmos acerca de obras maiores. O Steven Furtick, ele disse que Jesus, ele não está nos chamando apenas para sermos maiores que ele. Não. Jesus, ele está nos chamando para sermos maiores com ele, através do seu Espírito em nós. E esse é um resumo da nossa série, do que nós conversamos na semana passada. Se você não estava aqui, você pode acompanhar no YouTube, no Spotify, ouvir o nosso podcast e ficar por dentro dessa série de mensagens que está imperdível. E nessa noite nós vamos falar sobre cavar poços, cavando poços. E às vezes você fala, putz, Mateus, está estranho mesmo hoje, cavando poços. Fica tranquilo que vai fazer sentido. Até o final dessa mensagem você vai entender por que nessa noite nós precisamos falar sobre cavar poços. Na semana passada nós falamos acerca da entrega, da renúncia, do abdicar de algo que é pequeno, momentâneo, por algo que é eterno, algo que é grandioso. E sabe, esse é o primeiro passo. Mas eu fico me pensando, eu que, sendo bem vulnerável com vocês aqui, sou o rei dos projetos inacabados. O que é mais importante que o primeiro passo? O primeiro passo que você tomou aqui ontem, na semana passada. Você orou entregando um relacionamento. Quem sabe você não renunciou a um relacionamento que te aprisionava. Ou então o primeiro passo de iniciar um novo hábito, de iniciar um novo curso, um novo projeto. O primeiro passo você já tomou. Mas mais importante que o primeiro passo é o segundo passo, é o terceiro passo, é a caminhada em si. Mais importante que o primeiro passo. E você já sabe disso. Mas às vezes a vida aconteceu durante a semana, porque a vida acontece, ela sempre acontece. E às vezes no sábado passado você deu um passo em direção ao seu destino, mas a vida aconteceu e de repente você deu 2 passos para trás. E a nossa caminhada, ela é bem assim. A gente dá um passo para frente, dá 2 para frente, de repente deu 5 passos para trás. E a gente vai assim, né, nessa tensão. Por isso que nós precisamos falar a respeito da constância. Como eu preciso desenvolver isso? Não acho que eu estou aqui em cima pregando com uma capa de santarrão para você. Não, nós estamos no mesmo barco. Eu preciso desenvolver constância. Eu preciso finalizar os projetos que Deus me entregou. Eu preciso dar o segundo, o terceiro passo. Ainda que às vezes a vida aconteça, eu dê alguns passos para trás, mas que eu continue. É assim que eu vou concretizar obras maiores. Sabe, 2 motivos fazem a gente abandonar um novo projeto, abandonar uma nova decisão após o primeiro passo. Número 1, pode ser que você não tenha pensado grande o bastante. Ou então você não começou pequeno o bastante. 2 motivos. Você pode não ter pensado grande o bastante, ou então você não começou pequeno o bastante. Como assim, Mateus? Nós precisamos desenvolver uma visão, um apetite por coisas grandiosas, tão grandiosas que nós nunca conseguiremos realizá-las sozinhos.
Então nós precisaremos da cooperação do Espírito Santo de Deus em nós. Lembre-se, nós não somos chamados para sermos maiores que Jesus, meu Deus, nós somos chamados para sermos maiores com Jesus, através do Espírito dele em nós. Então nós precisamos sim desenvolver uma visão por coisas grandiosas. O espaço que existe entre a concretização da visão que Deus te entregou e os seus recursos atuais é o espaço da manifestação do poder de Deus. Por isso que nós precisamos ter uma visão por coisas grandiosas. Mas ao mesmo passo, nós vamos transformar as nações, nós vamos transformar a sociedade. Os reinos desse mundo se transformarão no reino do nosso Senhor e do seu Cristo, através de nós, através de um regime de cooperação com Jesus. Por isso que nós precisamos ter uma visão grandiosa e precisamos desenvolver pequenos passos rumo ao nosso destino. Mas sabe qual que é a armadilha? E aqui, sendo franco com vocês, a armadilha que eu caio quase toda vez, a gente tem uma mania de superestimar o poder, o potencial do curto prazo. A gente superestima aquilo que pode acontecer em pouco prazo. Tanto que aí está os planos para dar os cursos na internet para você se tornar um milionário antes dos 25. Está aí os cursos na internet para você virar um day trader e em 6 meses fazer 1 milhão. A gente superestima o curto prazo. E a gente subestima o poder do longo prazo. A gente subestima o poder que o pequeno passo que eu vou dar hoje vai implicar no meu futuro amanhã. A gente subestima, a gente acaba esquecendo isso. Mas a vida, ela é uma insistente caminhada em uma mesma direção. Essa é a vida. Uma insistente caminhada em uma mesma direção, um passo após o outro. Esse é o ritmo da constância. Steven Furtick também falou: um grande sonho sem um pequeno começo não passa de uma ilusão. Um grande sonho sem um pequeno começo não passa de uma ilusão. E às vezes você pode estar pensando: mas Mateus, por que pequenos passos são tão importantes? Porque não se trata apenas do destino onde nós estamos chegando, não se trata apenas daquilo que nós vamos alcançar, mas se trata muito mais acerca daquilo em que nós estamos nos tornando, acerca da identidade que Deus está forjando em nós. Pensa no povo ali transitando pelo deserto do Egito, a terra prometida. A trajetória não era apenas para que eles alcançassem a terra, a trajetória era para que eles se tornassem uma nação. A trajetória entre o seu atual momento e o destino que Deus tem para você é o desenvolver da sua identidade. E uma identidade, ela é forjada em pequenos passos. A vida é uma insistente caminhada em uma mesma direção. Vamos mergulhar aqui num texto da palavra de Deus. Vou pedir para você acompanhar aí no telão, são vários versículos, e nós vamos aqui extrair princípios acerca de pequenos passos para a gente dar todos os dias. Vamos lá? 2 Reis 3, 9 a 20. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Então um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. E ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você, vá consultar os seus profetas na casa de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós, esses 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu nem olharia para você e nem mesmo daria atenção. Mas agora, tragam-me um arpista. Olha a coragem do profeta, né? E ele disse, o profeta disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva,
Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e os outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe em suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Vamos orar juntos? Senhor, essa é a sua palavra, viva e eficaz, mais precisa que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir juntas essa é a sua palavra. Senhor, nós nos submetemos a ela, nos submetemos ao crivo da tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Dá um pano de fundo para você entender o que está acontecendo aqui nesse texto, que está meio confuso, meio espinhoso. Tudo bem. Nessa época em que aconteceu essa passagem aqui, o reino, ele estava dividido entre Israel do norte, entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Jorão era rei nessa época. E aconteceu que o reino de Moabe, dos moabitas, ele se rebelou contra Jorão. E por conta desse medo, Jorão lhe pediu ajuda aos outros reis, ao rei Josafá, que era rei de Judá, e ao rei de Edom. Então esses 3 reis que estavam divididos se juntaram para formar uma junta militar contra o rei de Moabe, que tinha se rebelado contra o reino de Judá. Os exércitos eles se juntaram nessa força militar e eles começaram a navegar pelo deserto. Eles começaram a andar pelo deserto, nesse empreendimento militar. E depois de 7 dias caminhando pelo deserto, pense comigo, eles estavam sob ameaça, em um grande empreendimento militar, caminhando no deserto, expostos, vulneráveis. A água acabou. Algo tão básico acabou. Sabe, algo tão básico quanto a nossa fé, algo tão básico quanto a nossa alegria, algo tão básico quanto a força de vontade. A água acabou. E eles se viram ali, nesse momento, perdidos. Então eles buscaram o profeta. Mas antes disso, o que é que você faz quando você está diante de um problema e não há nada para se fazer a respeito disso? E você não consegue fazer nada a respeito? Qual que é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa que eu faço? Reclamo. A primeira coisa que a gente faz quando a gente está diante de um problema desse tipo é reclamar. E foi isso que um dos reis fez. Ele começou: por acaso Deus juntou a gente aqui para nos entregar para o inimigo? E então, graças a Deus, havia um homem sensato ali e falou: não existe um profeta por aqui, para que a gente possa buscar auxílio do Senhor através desse profeta? Naquela época eles ainda precisavam consultar os profetas para buscar auxílio do Senhor. Hoje o Espírito Santo está dentro de você, hoje o Espírito Santo está dentro de mim. Então eu posso, ao invés de reclamar, ou então, já que nós estamos nessa luta constante com a nossa carne, depois de reclamar e pedir perdão por ter reclamado, eu posso consultar o Espírito Santo. E foi isso que eles fizeram, eles consultaram o profeta. E nós vamos extrair princípios aqui dessa passagem. Primeira coisa que eu posso aprender com essa passagem é que momentos de necessidade te levam a depender de Deus. Momentos de necessidade nos levam a depender de Deus. 2 Reis 3, 9 e 10. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Então exclamou o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou nós 3 para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá, graças a Deus por Josafá, perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor para que nós possamos nos consultar por meio dele? O rei de Israel, Jorão, diante dessa dificuldade, ele começou a reclamar. E quando a gente reclama, não sei você, mas a gente tem uma péssima tendência de questionar o que Deus está fazendo, como se ele não soubesse o que estivesse fazendo, né? Como se o Senhor não estivesse no alto sublime trono, no controle de todas as coisas. Mas é isso que a murmuração faz comigo e faz com você. Murmuração deixa a gente meio lesado. E ele começou a reclamar. Mas nesse momento de dor, nesse momento de angústia, de tensão,
Josafá, ele traz o foco correto, a perspectiva correta. Ele fala: por acaso não tem profeta? Por acaso não tem a instrução do Senhor para nós? Josafá, ele traz essa perspectiva correta. Sabe por quê? Você pode notar isso. Todo lugar de dor é um lugar de escolha. Todo lugar de dor, todo lugar de tensão é um lugar de escolha, de decisão. Steven Furtick disse: Deus quer usar as nossas dificuldades para nos trazer mais perto dele. A pressão, ela pode fazer com que você esmoreça. A pressão, ela pode causar a sua ruína, ao mesmo tempo que a pressão é o que transforma em diamante, é o que transforma as substâncias, os minerais em diamante. A pressão, ela pode fazer você esmorecer, ou então forjar em você um caráter nobre, firme, um caráter de diamante. Por isso que nós precisamos permitir com que as nossas tensões, com que os nossos momentos de desespero nos aproximem de Deus. É assim que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza quando eu permito com que a minha fraqueza seja exposta na presença de Deus, para que o poder dele venha sobre a minha fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza quando eu não venho aqui num culto como esse e fico maquiando os meus sentimentos, aquilo que eu estou sentindo, porque afinal de contas nós somos crentes, então minha vida precisa estar com tudo em cima. Isso é uma armadilha. Você precisa se expor na presença para que o poder se aperfeiçoe na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza à medida com que nós nos expomos à presença de Deus. Por isso que todo lugar de dor é um lugar de decisão, e nós precisamos decidir por nos expor na presença dele. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui dessa passagem é que Deus, ele não é um atalho, ele é a única solução. 2 Reis 3, 11 e 12, o conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. A palavra do Senhor está com ele. Sabe, muitas pessoas, muitas vezes eu já fiz isso. A gente vem para a presença de Deus, a gente vem para a igreja buscando por atalhos. Às vezes a gente está passando por um momento de muita tensão na nossa vida e tudo que a gente quer é um escape. Deus, ele prometeu um escape. Ele prometeu um escape para as nossas tentações. Agora, para as nossas lutas, ele prometeu estar conosco. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ali ele está comigo. Deus, ele não é um atalho. Deus, ele é a solução. Ele é a solução. Deus, ele nunca vai fazer com que você escape de suas dores. Ele vai te empoderar para vencer das suas dores. Deus, ele nunca vai te oferecer atalhos. Ele vai te oferecer a solução. E sabe qual que é a boa notícia? Ele é a solução. Ele é a solução. Por isso que com Deus não existem atalhos, existem soluções. Ele é a solução. Nós vamos ver e viver milagres de Deus em nossas vidas, quando de fato entendermos que Deus quer que façamos a nossa parte no processo. Por isso que não existem atalhos, existe o caminho. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Por isso que não existem atalhos para as nossas dores. Existe consolo, existe força, existe o poder dele nos empoderando. Porque nós precisamos fazer a nossa parte no desenvolver do nosso futuro, no desenvolver daquilo que Deus tem para nós. Terceiro princípio que nós podemos extrair aqui dessa passagem é que os milagres, eles não são truques de mágica. Os milagres, eles não são truque de mágica. Nós precisamos entender nessa noite, eu preciso entender nessa noite, de uma vez por todas, que a transformação, ela acontece através da sua vida, através da participação que você tem no processo que Deus está desenvolvendo em você. A sua transformação, o milagre de Deus, ele acontece através da sua participação, da sua cooperação com o processo que Deus está desenvolvendo em você. Milagres não são mágica. Milagres, eles não acontecem por acaso. Milagres, eles são fruto da minha cooperação com aquilo que Deus está desenvolvendo em mim. Isso são milagres, isso são milagres. Deus, ele não vai fazer aquilo que cabe a mim, que cabe a você fazer.
2 Reis 3,16. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas. Pense comigo, eles estavam num momento tenso. Os 3 reinos que estavam divididos se juntaram contra esse inimigo em comum. Então já havia tensão entre eles. E eles estavam expostos no deserto, nessa mega empreitada militar. Eles estavam cansados, e de repente a água acabou, o recurso básico acabou. E eles buscaram o Senhor. Eu fico imaginando aqueles reis, tudo que eles queriam ouvir era uma palavra de consolo, era uma palavra de ânimo, era uma palavra assim de, não, tudo vai ficar bem. Ou quando a gente chega na presença de Deus, tudo que a gente quer ouvir é, porque Ele vive, você pode crer no amanhã, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu fico pensando aqui nesses reis, eles chegaram na presença diante do profeta, e eles receberam o quê? Uma instrução. Eles receberam trabalho. Eles já estavam cansados, eles já estavam esgotados, eles receberam trabalho. Cavem muitas cisternas. Cavem muitas cisternas. O milagre, o romper que eu preciso viver na minha vida, o romper que você precisa viver na sua vida, é fruto da sua cooperação natural com o sobrenatural de Deus. O romper que você precisa viver na sua vida é fruto da sua cooperação natural, aquilo que você pode fazer com o sobrenatural de Deus. Sabe, é como se Deus falasse assim: você acredita que eu posso fazer um milagre na sua vida? Você acredita que eu posso trazer um romper na sua história? Então, faz sua parte. Faz sua parte. É como se Deus olhasse para mim: Mateus, você acredita nas promessas que eu tenho para você? Você acredita no futuro que eu tenho para você? Então, faz sua parte. Faz sua parte. Nesse fazer a nossa parte, é que Deus está desenvolvendo em nós identidade, é que Deus está desenvolvendo em nós caráter, é que Deus está desenvolvendo em nós confiança, nossa confiança nele, no fazer a nossa parte. Eu já falei aqui nesse púlpito mesmo, que a entrega ela não é um ato passivo, a entrega é um ato contínuo. A entrega não é um ato passivo, a entrega é um ato contínuo. Aqueles que esperam no Senhor estão fazendo alguma coisa. E o último princípio que nós podemos extrair aqui dessa passagem, o louvor pode até subir. O último princípio é: cave poços. Cave poços. 2 Reis 3, 16 e 20. Assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo, esse vale ficará cheio de água. Um parênteses aqui, pensa comigo a respeito desses reis. Eles estavam cansados, esgotados, foram buscar uma instrução do Senhor. Eles receberam não a palavra de conforto, de ânimo, eles receberam uma instrução, receberam um trabalho. E o profeta ainda falou: vocês não vão ver vento nem chuva. É como se ele estivesse falando: será que vocês estão dispostos a trabalhar por algo que os seus olhos ainda não conseguem enxergar? Será que eu, Mateus, estou disposto a trabalhar por algo que os meus olhos ainda não conseguem enxergar? Será que você está disposto a trabalhar pelo futuro que Deus ele entregou para você em forma de semente? Você ainda não enxerga, você não verá vento nem chuva, mas cave poços, cave poços. Eu fico pensando a respeito disso. Mas vamos lá, deixa eu achar aqui. Contudo, esse vale ficará cheio de água, você, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor, o profeta dizendo, isso ainda é pouco. O Senhor, ele também lhes entregará Moabe em suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio, descendo da direção de Edom e alagou toda a região. No dia seguinte, isso aqui me dá a ideia de que eles passaram a noite inteira trabalhando. Eles passaram a noite inteira cavando poços, abrindo cisternas. Eles arranjaram forças de onde eles não tinham mais.
cavando poços, no meio da noite, o deserto, a visibilidade é quase nula, eles literalmente não conseguiam enxergar, e ali, cansados, sem enxergar, eles cavaram poços. Sabe, às vezes você está numa estação da sua vida, em que você não está conseguindo enxergar um palmo na sua frente. Às vezes quando você tenta contemplar o seu futuro, você não consegue enxergar nada. Às vezes quando você até busca a presença de Deus, você está doido para alguém do profético te entregar uma palavra, mas parece que não vem, parece que você está num deserto. À noite, cavando poços, se sentindo cansado, confuso. O que eu estou fazendo? Eu não vejo nada. Você não verá chuva, não verá nuvem, mas pela manhã, a água veio. Pela manhã, aquele lugar ficou completamente alagado. Pela manhã, eles cavaram poços. Fé é preparar-se para algo que você não consegue perceber. Fé é preparar-se para algo que você não consegue perceber. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que ainda não vemos. Cave poços. A fé, ela é movimento. A fé é movimento. Sabe qual é a importância de você nunca parar de dar pequenos passos? De você nunca parar de dar pequenos passos na direção daquilo que Deus tem para você? É que o futuro ele é movimento, e o futuro ele está em movimento, e o futuro ele se apresenta quando ele se torna presente. Por isso que nós não podemos parar. O futuro ele se apresenta quando ele se torna presente. Sabe, você cava poços, você dá um passo na direção daquilo que Deus tem para você. Você dá um passo de obediência. Mais um sábado que eu venho, segunda-feira você bate seu cartão, mais um dia aqui trabalhando, mais um dia estudando, mais um dia jejuando, mais um dia sonhando, mais um dia cavando poços, não vendo chuva, não vendo nuvem, mas com a certeza de que na manhã a água virá. Na manhã a água virá. A fé está em movimento, porque o futuro é movimento. O futuro é movimento. Foi preciso um grande esforço daquele exército para cavar poços a noite inteira. Sabe, eles aplicaram fé, eles aplicaram toda a força que eles tinham na palavra, na direção que veio do profeta. Eles apostaram todas as fichas na palavra que eles receberam do profeta, e Deus os honrou. Sabe, eu fico pensando, será que eu estou disposto a aplicar tamanho esforço, a aplicar tamanho empenho em algo que eu ainda não enxergo? Será que eu estou disposto a aplicar tamanho empenho em algo que eu ainda não enxergo? Sabe, cavar poços significa abrir espaços para que o extraordinário se manifeste, para que coisas maiores se manifestem. Quando você cava poços, você está abrindo espaços para que coisas maiores, para que obras maiores se manifestem na sua vida. Sabe, para concluir, talvez você queira viver uma grande jornada cristã, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Você tem um sonho grande, mas você pode começar hoje, cavando poços, desenvolvendo uma vida devocional, orando 15, 20, 30 minutos, desenvolvendo uma vida de jejum, cavando poços. Sabe, talvez você tenha rompido relacionamentos que eles eram tóxicos, eles te deturpavam, e agora o que você pode fazer? Você pode cavar poços, você pode começar a desenvolver relacionamentos saudáveis. Às vezes você fala: Mateus, mas eu venho de uma família destruída, a linhagem da minha família é de adultério, é de divórcio. Nessa noite você pode cavar poços e romper com essa linhagem, desenvolver uma linhagem de sucesso, de famílias saudáveis, de famílias poderosas. Cave
poços. Às vezes você fala: Mateus, mas na minha linhagem, a minha linhagem é de pobreza, ninguém conseguiu ascender socialmente na minha família. Meu pai foi endividado, meu avô foi endividado, meu bisavô foi endividado. Você pode, eu estou te convidando a cavar poços, ainda que você não veja vento, chuva ou nuvem. Cave poços, e esse ciclo de pobreza, de miséria, ele pode e será quebrado em você, na sua geração, desde que você não pare, desde que você dê o segundo, o terceiro passo. Isso se aplica para tantas coisas, para aquilo que Deus colocou no seu coração, para o sonho, para o destino que Deus colocou no seu coração. Cave poços. Você precisa começar pequeno bastante para se surpreender quando o futuro se tornar presente. Você precisa começar pequeno bastante para se surpreender quando o futuro se tornar presente. Aí você vai poder falar: só Deus poderia ter feito isso, só Deus poderia ter feito isso. De onde eu comecei, para onde Deus me colocou, só Ele poderia ter feito isso. A Ele a glória, a Ele a glória. Cave poços. Se você cavar poços, Deus enviará chuva. Se você cavar poços, essa é a noite perfeita para você alongar os seus braços, para você alongar as suas costas, suas pernas, o que for preciso, e continuar cavando poços. Você está aqui hoje, 8h15, 8h20, você está aqui hoje cavando poços. Mais um sábado você está aqui. Essa é a noite perfeita de você alongar a sua fé, alongar o seu espírito e continuar cavando poços. Sabe por quê? Porque quando eu cavo poços, a chuva vem, a chuva vem. Está disposto a cavar poços? Você está disposto a cavar poços? Vamos cavar poços, vamos cavar poços para que a chuva possa vir, para que a chuva de prosperidade, de provisão, de romperes sobrenaturais possa vir sobre nós.